Olá, meu nome é Natália. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse primeiro simpósio de educação especial, porque a gente sabe, enquanto professor, enquanto educador, o quanto esses momentos de formação, esses momentos de capacitação são enriquecedores para o nosso trabalho. Eu sou formada em Sociologia, trabalho no NASP de Alegria de Viver com pessoas com deficiência intelectual e hoje eu trouxe para vocês algumas ideias e algumas estratégias para trabalhar com pessoas com deficiência visual. Em primeiro lugar, é importante a gente sempre se atentar à terminologia. O termo correto para tratar de pessoa com deficiência é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. A deficiência ela é uma característica dessa pessoa, assim como qualquer uma outra característica que nós temos também. E embora essa característica seja limitadora e restrinja algumas capacidades ou alguns acessos, é importante sempre a gente buscar estratégias para que essas pessoas, independente da deficiência que elas possuem, sejam sempre incluídas, sempre integradas na nossa sociedade, no nosso meio. A gente pensa em pessoa com deficiência e entende que esta deficiência é uma característica e a pessoa vem antes, a gente entende que essa pessoa ela possui direitos que precisam ser garantidos. Ela possui direito à educação, à saúde, a espaços culturais, a espaços de lazer e cabe a nós, enquanto sociedade, ao Estado, ao governo, às ações educativas, proporcionar a inclusão dessa pessoa, através de recursos, através de estratégias, porque a gente precisa garantir que essas pessoas também têm os seus direitos. A proposta de oficina que eu trouxe hoje para vocês é uma releitura multissensorial de obras de arte. Por quê? Eu pensei em arte porque a arte, ela, independente de como a gente classifique, a arte ela tá ligada à expressão individual. E uma das coisas que caracterizam, né, a gente enquanto ser humano são as nossas expressões artísticas, né, como a gente se expressa, como a gente se coloca no mundo, muitas vezes por meio das expressões artísticas. Então, eu acho interessante a gente pensar em como as pessoas com deficiência visual possam ter acesso a obras de artes que são essencialmente visuais, como um quadro pendurado na parede, como que a gente pode fazer com que ela tenha uma experiência mais profunda do que um recurso de audiodescrição. O recurso de audiodescrição é um recurso muito bom, é um recurso extremamente válido e necessário, mas quando a gente pensa em arte, a gente pensa em algo mais imersivo, algo mais profundo. Então, essa proposta de releitura multissensorial, ela vai garantir que a pessoa com deficiência visual tenha um contato, tenha uma vivência. Eu vou trazer agora, então, um pouquinho do conceito da multissensorialidade, para a gente poder entender melhor o que é isso, para a gente conseguir trabalhar. Para entender a multissensorialidade, a gente precisa entender primeiro o que são sentidos. Então, os sentidos, eles são classificados como mecanismos pelos quais o corpo recebe estímulos do ambiente externo sem intervenção de algum processo intelectual. A classificação dada por Aristóteles para descrevê-los é a mais conhecida e difundida, apresentando-os em 5 categorias: a visão, a audição, tato, paladar e olfato. Essa classificação concentra os órgãos de percepção na cabeça do indivíduo, com exceção do tato, que se estende por toda a pele, embora se concentre na ponta dos dedos da mão. Então, para a gente entender essa multissensorialidade, a gente precisa entender que nós temos esses 5 sentidos, que são os sentidos que a gente recebe do ambiente externo e a gente não precisa de nenhum tipo de processo intelectual para entender. A gente capta, né? É como a gente percebe o mundo.
baseado nesses 5 sentidos. Quando a gente entende que a percepção de mundo, ela vem através desses 5 sentidos, fica mais fácil a gente entender o desenvolvimento da didática multissensorial, que é um método pedagógico de interesse geral para o ensino formal e não formal, que utiliza todos os sentidos humanos possíveis para captar informações do meio que nos rodeia e interrelacionar esses dados com a finalidade de formar conhecimentos multissensoriais completos e significativos. Essa classificação é do professor Michael Albert Soler, que era um professor cego, dava aula de biologia para alunos deficientes visuais e videntes. Então, ele percebeu que transformar essa didática numa didática multissensorial fazia com que os alunos compreendessem muito melhor o conteúdo. A gente pode classificar também os sentidos em 2 tipos: o sentido sintético e o sentido analítico. Quais são os sentidos sintéticos? A visão, a audição, o paladar e o olfato. E por que eles são classificados como sentidos sintéticos? Porque são sentidos de percepção global, onde você entende o todo primeiro para entender as partes. Então, quando a gente vê algo, ouve, sente algum cheiro ou gosto, a gente sente de uma forma geral, a gente tem uma percepção global da experiência. Já o sentido analítico, ele é um sentido de percepção individual. A compreensão dele vem das partes para o todo. Então, o sentido sintético, ele é classificado como sentido que prioriza a percepção global dos fenômenos, reconhecendo-os primeiramente de forma integral, para somente depois analisar suas partes. Caracterizam-se pelos sentidos da visão, audição, paladar e olfato. E o sentido analítico, de percepção individual, capta os fenômenos de forma individual, reconhecendo-os por partes, o objeto observado, para somente depois apreendê-lo de forma integral. O sentido analítico, por excelência, é o tato. Na década de 70, a gente tem um novo olhar sobre a questão dos sentidos. A gente tem aquela primeira classificação que eu li para vocês, que é a classificação de Aristóteles, da percepção, dos 5 sentidos. E o James Gibson, ele faz uma série de estudos e traz uma nova contribuição. James Gibson, ele ampliou as relações entre os sentidos perceptivos tradicionais, estabelecendo uma conexão direta entre eles com o espaço. Propôs a separação dos sentidos em sistemas interdependentes, pois, segundo ele, quando se percebe o mundo com os sentidos, todos estão sendo usados ao mesmo tempo. Então, ele classifica os sistemas sensoriais em 5. O sistema visual, o sistema auditivo, o sistema olfato-gustativo, a orientação espacial e o sistema áptico. A orientação espacial ela é bastante importante para a gente entender, porque o nosso corpo ele se relaciona com o espaço, principalmente por meio da ecolocalização, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o sistema áptico, ele vai falar do tato também, só que de uma forma mais ampliada. Citando também Afonso Balesteiro, que fez um trabalho bem interessante de multissensorialidade no ensino de desenhos aos cegos, os sentidos do tato, audição, visão, olfato e paladar são canais de entrada muito valiosos para a aquisição de informações, acrescentando que o desenvolvimento da percepção pela via multissensorial predispõe também os indivíduos a uma maior receptividade e sintonia, tanto com o meio ambiente como com seus semelhantes. Vou trazer também para vocês um pedacinho da tese de dissertação da Sara Barreto Marques, que é cega, que fala sobre o paradigma visiocêntrico. O ambiente à nossa volta oferece uma infinidade de possibilidades sensitivas. Sons, cheiros, cores, formas, texturas, movimentos e sabores que extrapolam a condição privilegiada que o sentido da visão se impõe na sociedade. O paradigma visiocêntrico, isto é,
A forma com que a nossa cultura privilegia o conhecimento por meio do sentido visual acaba por gerar um déficit informacional, pois subestima a percepção do mundo pelos outros sentidos. Para a gente trabalhar um pouquinho mais para frente a releitura multissensorial de objetos artísticos, é interessante também a gente entender o que é a percepção sinestésica, que a Sara Barreto também fala. Palavra de origem grega, sim, simultâneas, e a estese, sensações. Contrapõe-se a palavra anestesia, que é nenhuma sensação. A sinestesia é um fenômeno no qual um estímulo sensorial está intrinsecamente ligado ao outro, de forma que os dois são sentidos simultaneamente. Vamos falar um pouquinho da sinestesia constitutiva. A sinestesia neurológica de nascença, no qual o indivíduo, por exemplo, associa um determinado som a uma determinada cor, tonalidade de cores ou aromas correspondentes. Por exemplo, associar notas musicais com cores, sons agudos com tons claros e sons graves com tons escuros. Algumas pessoas videntes também desenvolvem a sinestesia. A partir dessa compreensão um pouquinho mais aprofundada do conceito de multissensorialidade, de sentidos e sistemas sensoriais, da sinestesia, a gente consegue pensar um pouco melhor em estratégias de desenvolvimento de atividades para pessoas com deficiência visual. Então, a proposta da oficina é que vocês façam uma releitura multissensorial de obras de arte. É uma releitura, não é uma cópia. É transformar, na verdade, algo que seria essencialmente visual numa obra tridimensional, com elementos que permitem que a gente entenda o que aquela obra faz ela ser o que é, tá? Eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que eu participei no curso que eu fiz de Educação Inclusiva, para vocês terem uma ideia. Então, 2 exemplos de releituras de obras de arte, para vocês verem o quanto é simples esse processo, que na verdade não importa a habilidade artística, até porque vocês vão ver que não teve muita, mas a captação da essência da obra, entender por que a obra é o que faz com que ela seja o que é, e transformar essa essência em algo tridimensional, em algo multissensorial. Então, a primeira obra, ela é a de Egg, por Odilon Redon, de 1885. E ao lado a gente tem a releitura dessa obra. Como vocês podem ver, a releitura ela foi feita com objetos que a gente tinha em casa disponível, objetos bem simples mesmo. E o mais interessante foi que depois da realização dessa obra, depois dessa releitura, foi poder fechar os olhos e tocar essa obra e entender como essa obra ela pode ser vista usando um outro sentido, usando o sentido do tato ou o sistema sensorial áptico, que a gente viu há pouco, utilizando isso a nosso favor. Então, a pessoa com deficiência visual, ela vai ter essa percepção. A segunda releitura que vocês estão vendo é a releitura do quadro Jardim de Íris, de 1900, do Monet. E essa releitura também foi bastante interessante o processo, apesar de bem simples também, porque a gente pôde, ao escolher as plantas, sentir o cheiro, sentir a textura, montar a obra, fazer com que essa obra se transformasse de algo exclusivamente visual para algo tátil, para algo que podia ser sentido. O que eu acho mais interessante dessa proposta é que ela permite uma infinidade de possibilidades. Nessas 2 releituras, por exemplo, que eu mostrei para vocês, a gente trabalhou muito a releitura partindo na multissensorialidade e do sistema tátil. Mas é possível também trabalhar a audição, o sistema auditivo, pensar numa obra, entender qual música, se essa obra pudesse
nos transmitir algum som, qual som seria? Trabalhar a sinestesia que a gente também conversou. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar. Agradeço a participação de vocês. A gente sabe o quanto é um desafio trabalhar com pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo é um processo extremamente enriquecedor. E a gente se vê online. Tchau!